A Terra e a civilização como a conhecemos percorreu um longo caminho nos últimos 2.000 anos. Aqui estou falando de mudanças de eras geológicas como Arqueozoica, Pré-Torozoica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. E se estivermos falando da escala de tempo geológico através de períodos, estamos falando de períodos Cretáceo, Jurássico, Triássico e Permiano. Então, quando falamos em Antiguidade e Era Primitiva, a primeira coisa que vem em nossas mentes são os animais gigantes como dinossauros, megalodon, urso de cara achatada e, claro, baleia azul. Mas você já parou para pensar nos micro-organismos que existem na Terra? Pois existem micro-organismos até mesmo nas nuvens. Mas eu quero ser um pouquinho mais específico, os micro-organismos que estão dentro de você. Por exemplo, no Projeto Genoma, descobriram que o ser humano apresenta 23 mil genes. Você já ouviu aquela expressão que sempre cabe mais um? Então, o projeto de microbiomas humano descobriu algo fantástico. Se você somar o genoma de todos os micro-organismos que vivem com você, estamos falando de um total de 8 milhões de genes diferentes. Ou seja, com essa variedade de genes vivendo dentro de você, você é apenas 0,25% humano. Ok, mas levando em consideração 320 milhões de anos atrás, no período carbonífero, foi quando houve a separação dos sinápsidas para os sauropsídeos, ou seja, um período de grande diversidade de animais terrestres, voadores, aquáticos, dos mais variados tamanhos. Mas quando estamos falando do grupo dos primatas da qual fazemos parte, somos bem recente. Para você ter uma ideia, o asteroide que matou os dinossauros aconteceu há mais ou menos 65 milhões de anos. Mas quando estamos falando da família Hominidae, aquela que contém os hominíneos, ou seja, de onde vêm os Homo sapiens, estamos falando de apenas 15 a 20 milhões de anos. Ou seja, a espécie humana existe há apenas 0,0015% dos imensos 13,7 bilhões de anos do universo. Quando falamos da cadeia alimentar através do ponto de vista ego e do ponto de vista eco, nós podemos estar ou não no topo. Mas a questão é que nem somos o animal mais forte da natureza. Para você ter uma ideia, seria necessário pelo menos uns 5 Mike Tyson para conseguir lutar frente a frente com um gorila. E nós passamos muito longe de sermos o animal mais rápido da natureza. Um humano médio corre 9,4 km por hora, enquanto um cachorro corre algo por volta de 48 km por hora. Ou seja, nós não somos forte nem rápido, mas pelo menos somos resistente. Ou talvez não. O tardígrado, que é o animal mais resistente da natureza, consegue ficar décadas sem água, podendo passar até 30 anos sem água, enquanto o ser humano só consegue ficar 4 dias, no máximo. Embora aqui em Curitiba esteja quente feito cranco com temperaturas de 24, 25 graus, os tardígrados aguentam temperaturas de 150 graus e frios de até 200 graus negativos. Ok, mas se nós não somos o animal mais forte, mais rápido nem o mais resistente, o que nos faz estarmos no topo da cadeia alimentar? A nossa inteligência. E foi exatamente através da nossa inteligência que fez com que saíssemos de caça e coleta nos campos africanos para colonizarmos o planeta inteiro em um período de tempo de apenas um piscar de olhos, quando falamos de forma cosmológica. E em um período de tempo relativamente curto, nós descobrimos o fogo, inventamos a roda, inventamos o dinheiro e atualmente já fomos até a Lua. O sucesso da humanidade inquestionavelmente é algo espetacular, mas quando falamos na escala universal, talvez sejamos bem insignificantes. O que aconteceria se encontrássemos alienígenas com uma tecnologia muito mais avançada do que a que podíamos imaginar? Mas se liga só, em 1964, um astrônomo soviético chamado Nikolai Kardashev apresentou uma hipótese, uma escala que poderia ser usada para medir o nível de avanço tecnológico baseado na quantidade de energia que essa civilização pode produzir. E a mesma é conhecida como a escala Kardashev. A escala tem 3 tipos de linhas gerais, mas é dividida em várias extensões. Na verdade, houve várias modificações ao longo do tempo desde a sua criação. Por exemplo, a escala logarítmica significa que à medida que avançamos, a quantidade de poder da civilização fica muito, mas muito mais substancial. Mas em 1964, Kardashev definiu os 3 níveis básicos de civilizações baseado no poder disponível para cada um deles. Tipo 1. O tipo 1 é o mais fraco entre eles. Também é conhecido como civilização planetária. As civilizações do tipo 1 são capazes de armazenar e usar toda a energia que chega ao seu planeta
e também da estrela hospedeira, que no nosso caso é o Sol. Essa quantidade de energia é equivalente a um enorme... Mas percebeu que eu falei equivalente? Isso porque nós humanos não chegamos nem a nos encaixarmos no tipo de civilização do tipo 1. E provavelmente você pensou, oxe, mas se o humano não tá no tipo 1, então ele tá em quê? No tipo 0. Tia, calma, eu vou explicar. Quando essa escala foi proposta, o famoso astrônomo e astrofísico chamado Carl Sagan, ele produziu uma fórmula para definir de forma hipotética as civilizações do Kardashev. E essa daí é a fórmula que apresenta as civilizações de forma hipotética. Então, o ponto P representa a quantidade de energia que essas civilizações usam em watts. No caso de civilizações do tipo 0 como a Terra, usaria algo por volta de 1 megawatts ou 1 milhão de watts. Eu sei que ouvindo assim faz parecer que é muito, mas acredite em mim, não é. Para você ter uma ideia, há 7 anos atrás, o consumo mundial de energia já batia 17 terawatts. Ou seja, se formos calcular os números da nossa classificação através do Kardashev, então nós seríamos aproximadamente 0,72. Sim, eu estou falando que os humanos, na qual existem 7 bilhões no planeta Terra, na qual viajamos por todo o planeta, na qual viajamos até para fora do planeta em naves espaciais que já fomos à Lua e estamos até planejando irmos a Marte, temos apenas 0,72%. Esse aí é o Michio Kaku, um físico teórico brilhante que sugere que os humanos podem atingir o status do nível 1 nos próximos 100 a 200 anos, o status 2 talvez daqui a milhares de anos e o status 3 daqui a 100 mil a 1 milhão de anos. Eu sei que você imaginou que isso é um período de tempo muito longo, mas é porque você não está entendendo o poder que é uma civilização tipo 3. Se liga só, uma civilização do tipo 1 teria poder total sobre o seu próprio planeta. Isso significa nós conseguimos modificar o clima e até a composição geológica do nosso planeta. Impressionante, né? Mas na civilização do tipo 2, também chamada de civilização estelar, podemos controlar toda a energia da nossa estrela hospedeira e transferir a energia para todo o sistema solar. Sabe aquela parada tipo assim, X-Men, viagem ao espaço, Star Wars, é tipo essa parada. Imagina o seguinte, você mora na Terra e tua família mora em Marte, e você em apenas alguns segundos você pode chegar em Marte para almoçar lá e depois em poucos segundos estar na Terra novamente. Eu sei que parece muito louco, mas isso ainda não é nada comparado com a civilização do tipo 3, também conhecida como civilização galáctica. Aqui já estamos falando de usar toda a energia de sua galáxia hospedeira, e ela está tão distante da nossa realidade atual que só existe na ficção científica. Então se liga, a maneira de viver seria bem similar à civilização do tipo 2. A questão não está no como vive, mas no poder. Uma civilização do tipo 3 teria o domínio de bilhões de estrelas. Imagina sistemas solares, eu não estou falando planetas, sistemas solares sendo negociados. Imagina uma gota de água frente a todo o oceano. Comparando nós atualmente com uma civilização do tipo 3, nós não representaríamos sequer uma gota de água. Imagina você controlar a luz do sol assim como você controla o brilho do teu celular. Ou seja, eu estou falando de você explorar toda a matéria, de toda a energia, de toda a galáxia. Ou seja, nós não somos os animais que enxergam melhor, que ouvem melhor, que não faz nada melhor, somos apenas o mais inteligente. Mas quando somos comparados com uma civilização do tipo 3, nós somos incapazes de sequer vê-los, ouvi-los ou compreendê-los. E não, eu não fumei maconha. Na verdade, quem fumou foi o Elon Musk. E ele quer que cheguemos ao nível 3. Elon Musk nasceu na cidade de Petrólea, na África do Sul, no dia 28 de 6 de 1971, sendo o filho mais velho de Errol e May Musk, tendo como seus irmãos Kimball e Tosca. No caso dessa garota, nem preciso explicar nada. Oh meu Deus, ele veio da África, sofrimento, pobreza... Não viaja. O seu pai era engenheiro elétrico-mecânico, piloto e marinheiro, e sua mãe começou a trabalhar de modelo aos 15 anos de idade. Ah, então isso significa que o Elon Musk sempre teve uma vida fácil? Não, na verdade sempre foi bem o oposto disso. Os seus pais se separaram quando ele tinha apenas 10 anos de idade e na escola ele apanhava sempre e para piorar, o bullying que ele sofria na escola não era aquele tipo comum
mundo e ser zombado por ser magrelo ou ter dificuldade de aprender matemática. Não era isso. Ele apanhava a ponto de desmaiar e ser empurrado de escada de concreto, de desmaiar também, obviamente. Só que o pior ainda nem tá aí. O seu pai era um pai extremamente abusivo. Ele era daquele que dizia: se você apanhar na escola, quando chegar em casa você toma uma surra. Então Elon Musk apanhava porque apanhou e apanhava novamente porque tinha apanhado. Agora imagina, se ir para a escola era uma tortura para ele e ao chegar em sua casa os seus pais estavam separados e ele nem podia cogitar contar para o seu pai que apanhou na escola, qual era o refúgio do Elon Musk? Bem, os livros. Para você ter uma ideia, aos 8 anos de idade, em 1979, ele já tinha lido toda a enciclopédia britânica. Então, quando você presta atenção nessa quantidade de livros, você pode pensar: o moleque é um gênio. Não é só por isso não. A questão era que os livros faziam Elon Musk por um momento esquecer da sua realidade e acreditar em um mundo, em uma vida melhor. O Elon Musk adorava tudo que envolvia ficção científica e foi exatamente assim que ele completou um curso de informática que tinha duração de 6 meses em apenas 3 dias. Aos 12 anos de idade, em 1983, o Elon Musk criou um joguinho chamado Blastar. Esse mesmo joguinho que pouco tempo depois ele vendeu por $500. E depois disso, o Elon Musk até tentou alguns outros empreendimentos. Alguns deram certos, outros nem tanto, mas quando ele completou 18 anos de idade em 1989, era hora de sair para o mundo. E foi assim que ele foi para o Canadá estudar física e economia na Queen's University. Mas que Elon Musk burro, porque ele não foi para os Estados Unidos? Calma, entende? A sua mãe já tinha cidadania canadense. Era mais fácil ele ir para o Canadá e do Canadá ele passar para os Estados Unidos do que entrar direto nos Estados Unidos. Mas relaxa que em 1992, quando ele tinha 21 anos de idade, he went to the United States to study at the University of Pennsylvania. Eu quero dizer assim que ele foi estudar nos Estados Unidos na Universidade da Pensilvânia. Mas em 1995, quando ele tinha 24 anos de idade, era hora de ir para a Califórnia, estudar doutorado em física aplicada e ciência dos materiais. E você percebeu uma coisa? Elon Musk só tá estudando, e cadê a parte de salvar o mundo? E foi quando ele se tocou disso que ele abandonou Stanford em 48 horas. Digamos que a Global Link fosse mais ou menos como o Google Maps, só que muito feio, ruim, mas que pelo menos servia. E depois que a Global Link começou a render um pouquinho, eles decidiram dar uns tapas e virou a Zip2. A Zip2 deu tão certo que em 1999, quando o Elon Musk tinha 28 anos, uma empresa chamada Compaq decidiu comprá-la. Então a Zip2 foi vendida por $107 milhões e o Elon Musk ficou com 22 milhões. Eu sei, você deve ter se perguntado por que isso aconteceu. É simples, porque o Elon Musk não era o único dono da empresa. Mas aí ele pegou logo 12 milhões desse dinheiro e abriu um site. O site X. Foi o Elon Musk. Não, editor, não é esse o site. Ele abriu o site x.com. Enfim, mais pra frente, a empresa X.com juntou com outra empresa chamada Convinite e surgiu o PayPal. E aí, quando o Elon Musk tinha 31 anos de idade, em 2002, a eBay decidiu comprar o PayPal por $1,5 bilhão. E aí, com a venda do PayPal, a participação do Elon Musk vindo para o seu bolso, ele ficou com 180 milhões de patrimônio líquido. Elon Musk, mas é aquela parte de salvar o mundo, de salvar a humanidade, tá sendo esquecida, né, irmão? E foi ao lembrar disso que o Elon Musk começou um projeto chamado Mars Oasis, que era basicamente colocar uma estufa em Marte. É, simples assim. Mas se liga só uma coisa, o Brasil ainda é a maior seleção do mundo porque nós somos pentacampeões e nenhuma outra seleção é. Se outra seleção conseguir bater isso, nós vamos perder o nosso principal título. Houve uma coisa chamada corrida espacial. Quem fosse primeiro à Lua iria ganhar esse título, e a corrida era Estados Unidos versus Rússia. Então Elon Musk, para colocar o seu projeto em ação, ele estava disposto a gastar muito dinheiro, $8 milhões, e foi conversar com os russos. E os russos simplesmente falaram: 8 milhões. Irmão, isso não dá nem pra você trocar as fraldas do teu foguete. E aquele era o momento em que o Elon Musk deveria baixar a cabeça e perceber que o seu patrimônio líquido não era nada para o que ele estava querendo. Ou então, lembrar da promessa que ele fez para si mesmo: eu vou salvar
à humanidade. Então, o Elon Musk disse para si próprio: "Seus 8 anos de idade, com tudo desfavorável, eu li uma enciclopédia inteira. Agora que as coisas estão melhores e ninguém quer me vender o foguete, eu mesmo faço o meu foguete." Se você pensou que ele fumou maconha para ter pensado isso, eu não acho que ele fumou maconha, não. Acho que ele fumou uma maconha bem vencida. E foi assim que ele descobriu duas coisas. As matérias-primas para construir um foguete custavam menos de 3% do preço da venda. E também que maconha vencida é ótima para a criatividade. E foi assim que, depois de um tempo, o Elon Musk criou a Space Exploration Technologies, ou SpaceX. Agora sim, vamos nos tornar multiplanetários, tomando café da manhã no Brasil e almoçando em Marte. Mas não parou por aí. Em 2004, o Elon Musk pensou uma coisa: por que não carros elétricos? E daí veio a ideia da Tesla. Mas tudo bem, carros elétricos já existiam naquele tempo, mas a questão era que os carros daquele tempo eram feios feito cranco. Elon Musk queria um carro elétrico que fosse bonito de se ver e muito mais tecnológico. Mas até o momento, o Elon Musk estava fazendo tudo na base da maconha, estava só gastando dinheiro. Até que em 2006, a Tesla lança o Roadster, o seu primeiro carro, e a SpaceX o Falcon 1. Mas sabe qual foi o problema? A decolagem do Falcon 1 não deu certo. Lembra que eu te falei do primeiro lançamento da Tesla, que foi exatamente o Roadster? Pois bem, eles tinham lançado o carro, não entregue. As primeiras 100 vendas que tinham acontecido, as pessoas tinham até pagado, mas o carro ainda não estava pronto, e quando chegou a data de ser entregue, os carros não estavam prontos. Ou seja, a SpaceX deu errado e a Tesla também. Mas o Elon Musk não é um cara de desistir de primeira. Depois de ralar muito e com o seu dinheiro todo já indo embora, lançaram o Falcon 1 novamente pela segunda vez e deu errado de novo. Bem, a Tesla até conseguiu entregar os 100 carros que ele tinha prometido, mas a sua reputação já estava bem mal. Mas o maior problema não era nem esse, o maior problema é que o Elon Musk estava ficando sem dinheiro. E agora é o momento em que não pode falhar de jeito algum, o terceiro lançamento do Falcon 1. E dessa vez parecia que ia dar tudo certo, o foguete foi, não deu certo. Então o que eu estou te falando é que em 2008, quando o Elon Musk tinha 37 anos, a sua esposa se separou dele e as suas duas empresas estavam à beira da falência. E daí o Elon Musk teve que tomar uma decisão que, segundo ele, foi uma das piores decisões de sua vida. Ele já tinha torrado 100 milhões na SpaceX e mais de 70 milhões na Tesla. Agora era o momento que ele ia vender tudo que ele tinha, e nessa venda de sua casa, seu carro, de tudo que ele tivesse, ele ficaria com algo por volta de 20 milhões de dólares, e esses 20 milhões ele dedicaria 10 para a Tesla e 10 para a SpaceX, pois como o próprio Elon Musk disse, eu vejo as duas empresas como os dois filhos, eu jamais deixaria um morrer de fome para salvar a vida do outro. Se formos morrer, morreremos todos juntos. Agora eu quero que você entenda a cabeça do Elon Musk. Problemas na família, problemas na escola, uma infância perturbada, uma infância sofrida, mas conseguiu chegar até ali, está à beira da falência. E assim, no dia 28 de 9 de 2008, o Elon Musk percebeu que era sua última tentativa do Falcon 1, que se desse errado, simplesmente acabou tudo. E ele disse consigo próprio: vai dar certo, porque eu vou salvar a humanidade. E naquele momento, enquanto o foguete estava subindo, passou na cabeça do Elon Musk toda a sua infância, todo o seu sofrimento, e o lançamento deu certo. Mas calma, que ainda não é hora de comemorar. A empresa ainda está à beira da falência, mas a NASA entrou em contato com a SpaceX oferecendo 1,6 bilhão de dólares para levar sua carga para o espaço. E sim, agora está confirmado, a SpaceX está de pé. E como a SpaceX está de pé, a Tesla também conseguiria se levantar. E sim, conseguiu se levantar. Na data que eu gravo esse vídeo, talvez a Tesla não esteja mais, mas ela chegou a ser a montadora mais valiosa do mundo. E se a SpaceX continuou dando certo, bem, a SpaceX foi a primeira empresa que conseguiu lançar e fazer o foguete voltar e pousar exatamente no mesmo lugar, e também fazer 4 foguetes voarem e voltarem ao mesmo tempo. E o Elon Musk tem outras empresas como a OpenAI, Neuralink e The Boring Company. Mas o que vem chamando a atenção são os celulares da Tesla. Segundo o Elon Musk, o Tesla Model P poderá se conectar com o Neuralink, que é exatamente um tipo de chip que você coloca no cérebro, na qual você poderá dar comandos
só de pensar e essa conexão acontecer com o próprio celular. Mas não acaba por aí. A estrutura do Model P é diferente, na qual ele é quase indestrutível, então o risco dele cair e quebrar é bem menor. Sua bateria durando 5 vezes mais, tendo um diferencial. No próprio celular contém um tipo de painel solar na qual você não precisa carregar o celular, pois ele carrega com a própria luz do sol. Mas não para por aí. O Elon Musk lançou ao espaço o Starlink, que basicamente são vários satélites na qual você consegue internet em qualquer lugar que você esteja. E adivinha, os celulares do Model P terá 200 megas de internet. E talvez você tenha pensado, nossa, então isso é internet grátis. Vai além disso. Esse celular minera, e não minera apenas na Terra, minera também em Marte. Agora se liga, os carros da Tesla já tem um grande problema, que é o fato de que o carro pode dirigir sozinho, porque ele tem inteligência artificial. Então como é que você multa um cara que está dormindo, sendo que o carro mesmo é que dirige sozinho? E com os celulares da Tesla, você pode juntar tudo e usar o teu carro como se fosse mais ou menos um carrinho de controle remoto. E quando eu te conto tudo isso sobre os celulares da Tesla, você pode pensar, mas isso é muita viagem, isso não vai se concretizar. Bem, também pensávamos isso quando ele falou da SpaceX e da Tesla. O que o Elon Musk nos ensina é que muitas vezes, quando a situação está adversa e não encontramos solução, talvez nós é que tenhamos que ser a solução que estamos a procurar. Hoje, o Elon Musk, sendo o homem mais rico do mundo, nos deixa um alerta. Muitas vezes nós procuramos em outros seres, outros países, outros planetas a solução que muitas vezes nós podemos ter. Então surge a pergunta, quem é que está no nível 3 que é capaz de dominar todo o universo? Somos nós mesmos. E se você chegou até aqui, comente o seguinte: eu não serei surpreendido pelo mundo, eu surpreenderei o mundo.